Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje eu, Diogo Cerqueira, vou falar como que foi a vitória do Flamengo de 3-1 sobre o Botafogo, né? Esse clássico aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo dominou praticamente seu adversário, praticamente não cedeu chances de perigo e até o gol foi um momento ali de desatenção, onde a zaga se atrapalhou e acabou fazendo um gol contra, mas tirando esse lance, praticamente o Flamengo dominou a partida e foi uma partida muito boa. Tem alguns bons momentos para a gente poder falar, algumas coisas que a gente já consegue observar que vão ser o padrão desse time do Paulo Souza. Então bora para a vinheta que depois tem um conteúdo bem legal. Então, para a gente entender como que o Flamengo fez para dominar o Botafogo com tanta superioridade, um dos destaques que a gente tem que colocar são os encaixes da marcação da equipe do Flamengo. O Flamengo subia pressão com muita facilidade e conseguia encaixar, conseguia dificultar a construção de jogo do Botafogo. Então o Botafogo não conseguia sair tocando e o Botafogo tinha que realizar chutão a todo momento. E aí o Flamengo, com a trinca de zaga, né, com três zagueiros de ofício, ao invés de ter um dos laterais, com o Felipe Luiz ou o Isla jogando na zaga, o Flamengo tinha três zagueiros, que são zagueiros altos, que tem bom domínio dessa jogada de bola aérea. Então o Flamengo acabava ganhando essa segunda bola, né, ganhando esse duelo aéreo quando o Botafogo realizava esse chutão, e com isso o Flamengo foi dominando a partida. Então aqui a gente pode ver os encaixes certinho dos jogadores do Flamengo, e aí o Botafogo é obrigado a tocar essa bola para o Gatito, e aí o Arrascaeta já pressiona e o Gatito também tem que realizar esse chutão, como a gente comentou. Foi um padrão durante da equipe do Flamengo durante todo o jogo, e aí o Flamengo nessa superioridade. Nos primeiros 20 minutos, o Flamengo teve 3, 4 chances e logo no início o Flamengo já teve essa chance. Construção de jogo, a gente pode ver já que um padrão, uma dificuldade que o Botafogo teve, que foi de tirar esse espaço aqui, ó, da entrada da área, esse intervalo, o Botafogo baixava muito as linhas e mesmo assim não conseguia defender a área. Então, como o Botafogo baixava muito as linhas, a gente tinha jogadores do Flamengo com bastante espaço. Era o Arão, o próprio Andrés ou o Arrascaeta, sempre aqui nesse setor de campo com muita liberdade. E quando você dá liberdade para jogadores como o Arrascaeta, por exemplo, acontece que ele encontra esse espaço, encontra a finalização, como a gente vai ver mais à frente. Então, o Arrascaeta já encontra esse passe cavado, o Pedro faz a movimentação também certa. É bom ter o Pedro e o Gabigol junto, porque vai contra o que muita gente disse, né, que eles não conseguiam jogar junto, mas a gente consegue ver sim que com as dinâmicas corretas, o Pedro e o Gabigol podem jogar junto. Então a gente pode ver como que o Botafogo baixava as linhas para poder realizar uma marcação mais próxima da área, para poder defender a sua baliza, mas deixava muito espaço. Então o Flamengo conseguia trabalhar essa bola e sempre encontrava um jogador livre do lado oposto, que é uma dinâmica de jogo que o Paulo Souza trouxe para esse Flamengo e ele utiliza muito, que é que os alas, os laterais, eles vão estar sempre livres no outro lado do jogo, vão estar sempre livres do lado oposto. Então o Flamengo sempre gira a bola gira a bola com velocidade para buscar esses jogadores. E aí, na questão defensiva, o Flamengo, em alguns momentos, montava essa linha de 5, como a gente pode observar, e aí quem sobrava nessa linha de 5 sempre era o Davi Luiz, que é o zagueiro central, e realizava o encaixe no atacante adversário, que nesse caso era o Matheus Nascimento, né? É muito legal a gente começar a perceber isso, porque no final de semana a gente também teve esse tipo de marcação com 3 zagueiros e o Davi Luiz teve a marcação fixa no Hulk. E também conseguiu anular muito o jogador, também conseguiu atrapalhar muito a construção de jogo do Hulk, né? Na verdade, é a construção de jogo do Atlético que utiliza muito o Hulk. Então, assim, é legal que a gente consiga observar algumas dinâmicas do Flamengo já para entender como que o Flamengo vai se defender quando tiver alguns jogadores ou alguns atacantes
que sejam o mesmo destaque da equipe, que venham se destacando na equipe, ou que sejam atacantes que sejam muito utilizados, como o Matheus Nascimento e o Hulk são, e aí a gente tem essa linha de 4 mais um, que é o Davi Luiz, né, para poder fazer esse encaixe e atrapalhar o adversário de prosseguir no campo. Logo depois, o Flamengo tem a oportunidade de fazer o 2-0, né, num contra-ataque. O Lázaro conduz a bola, já encontra o passe no Gabigol. O Lázaro fez uma partida muito boa como ala. Nesse lance ele foi muito bem, conduziu no tempo certo, deu passe no tempo certo, nos dois momentos, tanto nesse primeiro momento como a gente está apontando agora. E aí o Gabigol tem uma disputa, devolve o passe para o Lázaro aguarda o momento correto de dar o passe aqui, o Gabigol de direita, que não é muito usual, mas é legal que o Gabigol esteja utilizando a direita, porque ele necessita realmente utilizar essa perna. Recentemente ele recebeu algumas críticas por não usar a perna direita, mas o Lázaro fez o passe no momento correto, o Gabigol fez a finalização, e o Flamengo abria 2-0 com muita tranquilidade, e daí em diante o Flamengo praticamente dominou o jogo com muita tranquilidade. O Botafogo fez algumas modificações, e essa modificação fez com que o Botafogo subisse um pouco mais a sua marcação. Como a gente pode ver aqui, o Botafogo conseguia encaixar melhor a sua marcação, mas o Flamengo ainda encontrava alguns espaços. Quando o Flamengo trocava passes rápidos, o Flamengo ainda encontrava esses espaços e chegava e conseguia criar algumas chances. O Botafogo que não conseguia criar essas chances. E aí a equipe do Flamengo foi cansando, obviamente, 16, 17 minutos de jogo, 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo pressionando ainda a equipe adversária, os volantes e, enfim, a equipe como um todo começou a cansar um pouco, e o Botafogo, no intervalo ali dos 5, 6 minutos, encontrou 2 ou 3 bolas no entrelinhas do Flamengo, não em transição, mas conseguiu trocar passes rápidos e conseguiu fazer com que o Flamengo estivesse nessa situação agora. Parece até que está em transição, mas não. O Botafogo veio trocando passes e conseguiu, com velocidade, criar essa situação. E aí o Paulo Souza percebe rapidamente isso, faz mudanças, traz o João Gomes para o jogo, traz o Vitinho para o jogo, e aí a gente chega no momento onde o Flamengo faz um golaço, não só pela finalização do Arrascaeta, mas de forma coletiva o Flamengo trocou passes. Se eu não me engano, foram 25 passes, 1 minuto e tanto de troca de passes. O Flamengo troca passes com muita tranquilidade, e a gente pode observar como que o Flamengo está bem espaçado, tem 3 jogadores pesando a última linha, tem 2 jogadores mais centralizados, os 2 volantes mais no meio de campo, para poder ajudar o time a girar essa bola, os alas bem próximos às linhas laterais, e a gente tem jogadores livres, como aqui a gente tem o caso do Vitinho, o Flamengo trocou passe e encontrou o Vitinho livre. O Vitinho vai prosseguir, e aí a gente vai encontrar, vai ver como que o fato do Flamengo gerar a bola vai fazer com que, olha o Arrascaeta livre nessa região que a gente falou, que o Botafogo teve dificuldade de defender. Então o Arrascaeta domina, leva para a direita e faz uma finalização muito boa de fora. E o Flamengo abre 3-0 com muita tranquilidade. Apesar de ter sofrido um gol depois, o Flamengo ainda teve o domínio do jogo. O Flamengo... Essa aqui é uma jogada típica do Flamengo. Ó. 3 jogadores pesando na última linha, um jogador na outra ala, e tem um jogador correndo aqui também na ala inversa, né, na lateral inversa. Então a gente começa a perceber padrões dessa equipe do Paulo Souza, que é ter sempre bastante jogadores pesando a última linha, os alas sempre abertos, bastante abertos, alargando bastante o campo, e os volantes muito participativos para poder fazer com que essa bola chegue no outro lado, para poder fazer com que o Flamengo consiga virar o jogo com tranquilidade. Então, amantes de futebol, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Flamengo fez uma partida muito boa, é um bom início do trabalho de Paulo Souza. Parece que o Flamengo pode colher bastante frutos bem legais com o trabalho dele. Basta ter calma, porque realmente são mudanças que os jogadores precisam se adaptar, precisam entender, e nesse jogo contra o Botafogo o Flamengo conseguiu demonstrar, talvez, nos primeiros 25 minutos, um bom entendimento do que se espera, do que o Paulo Souza espera, e aí, quem sabe, futuramente isso não seja um padrão para 45, 70, quem sabe os 90 minutos. Então, fico por aqui, até logo.